Olha aí, vamos agora responder as nossas questões, focado aqui na banca Sebrasp, sobre o assunto DFC. Olha aí, lista de exercícios, DFC, banca Sebrasp. Vamos lá. Questão 1. Para fins de levantamento da demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, são considerados saídas de caixa os aumentos em contas patrimoniais ativas e as reduções em contas patrimoniais passivas, excluídas as contas retificadoras em ambos os casos. E aí, certo ou errado? Vamos lá, lembra? Sinal inverso, né? As contas do ativo que aumentar, eu vou subtrair. Então, é porque há saída de caixa, como se fosse um pagamento. Já a redução do passivo, eu vou ter também uma saída de caixa, porque é sinal igual. Eu vou ter, então, sim, esse procedimento. E aí, claro que as contas retificadoras, elas não entram nisso. Ali eu estou falando só das contas normais, tá? Temos que tomar muito cuidado. Então, o item está certo. Olha, uma maneira de ver isso daqui, pessoal, é lembrar o seguinte. Veja, se eu estou aumentando o saldo de uma conta ativa, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar. Débito é aplicação. Então, isso vai ser saídas de caixa. Beleza? Se eu estou diminuindo um passivo, é natureza credora, eu vou debitar. Então, isso também vai ser o quê? Vai ser saídas de caixa. Vejam que eu não posso considerar as contas retificadoras, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu tenho uma conta retificadora do ativo e eu aumento o saldo dela, ela tem natureza credora. Então, ela vai aumentar com crédito. A mesma coisa, né? Se eu tiver uma conta retificadora do passivo, que tem natureza devedora, se eu diminuir o saldo, nós vamos creditar. Isso daqui seriam, ó, crédito é origem, seriam entradas de caixa. Show de bola? Questãozinha que pode confundir, mas se você lembrar o débito e crédito, você vai conseguir. Agora, claro, é só lembrar, quando eu faço aquela análise, é só você lembrar que contas do ativo, sinal inverso, contas do passivo, sinal igual. Lembra que a retificadora, ela muda porque ela tem uma visão, né? As retificadoras do ativo para a DFC é como se fosse credor, então é como se fosse a do passivo, e as retificadoras do passivo fica como se fosse o ativo, por isso que elas têm que ser excluídas em ambos os casos, tá? 2. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinala a opção que se refere à forma como a amortização de empréstimos obtidos em instituições financeiras deve ser classificado na demonstração dos fluxos de caixa de uma empresa. Isso daí eu não tenho dúvidas, claro. A empresa pegou um dinheiro emprestado em uma entidade e está fazendo o pagamento do principal. Pagamento aí, né, do principal. Amortização de empréstimo é pagamento do principal, não tem juros aí. E isso é fluxo de financiamento. E como ocorreu a amortização, ocorreu o pagamento. Eu tenho saídas de caixa e não entradas. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Saída de caixa, porque ocorreu a amortização, quer dizer pagamento do principal. E como são empréstimos obtidos, fluxo de financiamento. Gabarito letra B. 3. Ao final de determinado período contábil, a entidade apresentou uma geração negativa de caixa operacional de 125 mil. Vejam, neste mesmo período, os sócios da entidade aumentaram o capital em 200 mil, a empresa adquiriu novos equipamentos no valor de 150 mil e vendeu equipamentos pelo valor líquido de 60 mil. O saldo final de caixa equivalentes foi de 15 mil. Se essas são as únicas operações relevantes, então o caixa de início de período, ele era de quanto? Então a gente vai achar esse valor. Olha aí. Como é que eu vou encontrar, Felipe? Pessoal, lembram, tá? O fluxo de caixa operacional, ele já me deu. Ele diz que é negativo de 125 mil. Então isso aqui é menos 125 mil. Beleza.
Depois eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o fluxo de caixa de financiamento. Que eu vou ter o quê? Olha, equipamentos, venda e compra, isso é investimento. Mais o aumento do capital em 200 mil, isso gera o quê? Um aumento do fluxo de caixa de financiamento. Então, mais 200 mil. Já o fluxo de investimento, eu vou ter o quê, Felipe? Eu tenho uma venda de equipamentos por 60 menos a compra de equipamentos por 150 mil. Então, eu vou ter 60 mil menos 150 mil, porque foi saída de caixa. O número negativo é maior, fica menos 150 menos 60, isso vai dar menos 90 mil. Pronto. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Conforme a gente sabe, ó, o saldo inicial da conta mais a variação das disponibilidades é igual ao saldo final. Ele quer o quê? Ele quer o saldo inicial, correto? Ele quer aí o saldo inicial. Então, o saldo inicial vai ser igual. Saldo final, ele me diz que é 15 mil. Ó, 15 mil. Menos as disponibilidades. Felipe, quanto é o valor das disponibilidades? Olha, eu somar os três fluxos. Eu vou pegar 200 menos 125 menos 90 mil. Menos 90 mil. Quando eu fizer isso daí, pessoal, isso daqui vai dar menos 15 mil. Eu somaria 125 com 90, que isso vai dar menos 215. Aí, como o negativo é maior, fica menos 15, 215 menos 200 vai dar menos 15 mil. Mas vejam, tá? Vejam aí. Eu estou passando aqui, ó, mais. Deixa eu até botar aqui para não confundir, né? Então, eu tenho mais com menos, vai ficar menos 15 mil. É igual ao saldo final, que é de 15 mil. Então, o saldo inicial vai ser, eu vou pegar 15 mil mais 15 mil, porque eu estou passando para o outro lado. Isso vai dar 30 mil. O nosso gabarito aí é letra B de bom. É isso que a gente tem que fazer. Beleza? Então, a questão que não cobrou os cálculos diretos em si para eu encontrar mais por meio da fórmula. Eu tinha que lembrar, saber o cálculo da variação das disponibilidades, que o saldo final é igual ao saldo inicial mais essa variação. Cuidado, que às vezes ele também vai pegar o quê? A variação das disponibilidades igual aos três fluxos e ele vai pedir um dos fluxos. Isso também já foi cobrado. O que mais? 4. A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as entradas e as saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento. Os fluxos de caixa decorrentes de transações em moeda estrangeira devem ser feitos de que forma? Lembra que a gente estudou? Pronto. Beleza. A gente viu sim. E ele me fala que eles devem ser registrados utilizando a moeda funcional, convertendo-se o valor em moeda estrangeira à taxa de câmbio na data da ocorrência do fluxo. Então, nosso gabarito vai ser a letra A de aluno, aprovado. Olha, qual é o erro da letra B, Felipe? Ele faz a taxa de câmbio com base nas taxas de câmbio, não é do fim do período, na data da ocorrência do fluxo. Aqui não é moeda de apresentação, é moeda funcional, tá? Moeda funcional. Aqui também não é moeda de apresentação e não tem fim do período. E ele fala aqui, apresentados separadamente dos fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento, convertidos e registrados com base nas taxas de câmbio do fim do período. Não tem nada a ver com isso. Então, lembra, ele utiliza a moeda funcional, que é a moeda em que a empresa mais utiliza, e eu vou considerar a data da ocorrência dos fluxos, que é a data do recebimento ou pagamento. Quarta questão, letra A. Quinta, olha aí, para análise a respeito das demonstrações contábeis, julgue o item que se segue. A partir da análise da demonstração dos fluxos de caixa, o usuário da informação ele toma conhecimento de como a entidade financia suas atividades, descritas através dos fluxos operacional, de investimento e de
financiamento. Essa questão, pessoal, ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela é polêmica, tá, pessoal? Ela é polêmica. Nós sabemos que a DFC, ela é apresentada com base em 3 fluxos: operacional, de investimento e de financiamento. Isso eu não tenho dúvidas. Só que ele diz, ela toma conhecimento de como a entidade financia as suas atividades. Na minha visão, isso daqui torna até a questão incorreta. Por quê? Porque ela obtém quem financia a atividade das atividades de financiamento, e não todos os fluxos. Mas a norma considerou, né, o examinador considerou isso correto. Eu fico ali com aquele pezinho atrás, mas a gente tem que seguir o quê? O que a banca diz. Não adianta a gente brincar com a banca. A gente tem que fazer o que ela, né, como ela entende. Então isso daqui é considerado certo. Ele entende que a DFC, ela dá informações sobre como a entidade financia suas atividades, dividida aí em 3 fluxos. 6. Questão interessante. Os dados apresentados a seguir são relativos à DFC de uma companhia. Eu tenho os dados extraídos da demonstração do resultado de X1, tenho um lucro líquido antes do imposto de renda, amortização, perda na venda, e eu tenho aqui o imobilizado, ele diz que foi vendido à vista, a conta duplicados a receber aumentou 600 do final de um período até o final do período seguinte, a conta fornecedores aumentou 700 do final de um período para o outro, e não houve pagamento de imposto de renda. Nessa situação hipotética, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais no período de X1, ele foi igual a quanto? E aí muitos alunos olharam e disseram, meu Deus, Felipe, eu não tenho um balanço, eu não tenho uma DRE, como é que eu vou encontrar esse valor? Né? Vai ser método direto, vai ser método indireto? Então a forma de você responder, pessoal, era o seguinte, olha. Primeiro eu vou calcular o meu resultado lá na DRE, tá bom? Então eu tenho um lucro líquido antes do imposto de renda, que é o lucro antes do imposto de renda, que é de 5 mil. Menos o imposto de renda, que ele foi de quanto? De 1.000. Menos 1.000. Nós vamos ter um lucro líquido do exercício de 5 menos 1 vai dar 4.000. Felipe, amortização e perda na venda de imobilizado, eu não tenho que ajustar? Não, pessoal. Por quê? Porque isso daqui vem antes do lucro, antes do imposto de renda. Então, esses 5.000 ele já considerou essa despesa e essa perda. Beleza. Agora vamos para onde? Agora vamos encontrar o nosso fluxo de caixa operacional, trazendo o lucro líquido de 44.000 e fazendo os ajustes. Por exemplo, a amortização é que nem depreciação. Ela diminui o resultado, mas não diminui o caixa. Então, eu vou somar mais 500 de amortização. A perda de imobilizado, ela pertence ao fluxo de investimento. Então, eu vou somar também essa perda mais 500. Tranquilo? Pronto. Então, quando eu fizer esse cálculo aí, eu vou chegar aqui, Felipe. Eu vou chegar ao lucro líquido ajustado de 500 mais 500 mil mais 4.000. Isso vai dar 5.000. Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer? O imobilizado vendido à vista é fluxo de investimento. E ele diz que não houve pagamento de imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda, lá em 20x0, tá? Imposto de renda a pagar, ele era de 0, e como não foi pago em 20x1, ele vai ser de quanto? Ele vai ser de 1.000. Beleza? Porque ele tem aqui o imposto de renda de 1.000. Aí agora eu vou fazer as variações. Eu já fiz ali do resultado. Aqui são as contas do resultado. Agora eu vou fazer do balanço. Duplicados a receber um ativo ligado à atividade operacional. Se de um ano para o outro ele aumentou de saldo, eu vou subtrair, porque é sinal inverso, menos 600. Fornecedores é um passivo. Sinal igual, se aumentou 700, eu vou somar 700, porque fornecedores faz parte da atividade operacional. E por fim, imposto de renda a pagar também faz parte da atividade operacional. Ele aumentou de 0 para 1.000. Então, como é sinal igual, mais 1.000. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o fluxo de caixa operacional. 700 menos 600. Isso vai dar 100. 5 mais 1.000, 6.000 com 100. 6.100. E aí o nosso gabarito é letra E de esforçado. Combinado? Então, era isso que você tinha que fazer no dia da prova. Questão bem interessante, porque às vezes a gente está acostumado com a receita de bolo e aí desvia um pouco
a gente se perde, né? Então, questão interessante aí da Banca Sebrasp. E nós vamos vir com mais uma interessante. Essa é interessantíssima. A seguir, a tabela 1 apresenta em reais as variações entre os dois últimos exercícios, verificados por uma empresa em suas demonstrações contábeis. E a tabela 2 apresenta em reais a composição da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados do exercício mais recente da referida empresa. Beleza, eu tenho a tabela 1 e eu tenho aí a tabela 2. Aqui eu tenho informações, né, que ele fala das variações entre os dois últimos exercícios, e aqui eu tenho variações da DLPA. Aqui eu tenho caixa, contas a receber, outras dívidas, né, outras contas, desculpem, e aqui eu tenho os valores. Ele pergunta, conforme os dados das tabelas 1 e 2, o total em reais das fontes de caixa a ser considerado para o exercício mais recente foi de quanto? Olha, pessoal, olha como essa questão é interessante. Porque eu tenho as entradas de caixa, que são valores positivos. As entradas de caixa ocorrem nos três fluxos, quando aumenta o saldo da DFC, seja no fluxo operacional, de investimento e financiamento. Essas são as o quê? São as fontes de caixa da empresa. Mas eu tenho consumos de caixa, que são as saídas de caixa, que também tem nos três fluxos quando há pagamentos. Então, o que ele queria aqui, para você ter uma ideia, tá? O que ele queria aqui nessa questão é uma das questões mais difíceis que eu já vi de DFC, tá? Mais difíceis. As fontes de caixa, elas são as entradas de caixa. As entradas de caixa, tá? E essas entradas de caixa, o que é que acontece, pessoal? Eu tenho que pegar somente os valores positivos da DFC. Lembrar que consumos de caixa é a mesma coisa que saídas de caixa. E aqui eu pegaria os valores negativos. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que eu faço, Felipe? Isso daqui, olha. Eu vou calcular cada fluxo e tem que ser dos três fluxos. E vou pegar só o que é positivo. É isso que eu vou fazer. Então olha aqui. Fluxo de caixa operacional. Tá certo? Que é o mais trabalhoso. Eu quero encontrar aí, pelo método indireto, meu fluxo de caixa operacional. Só que eu vou trazer somente os valores positivos, porque ele só quer fontes de caixa. Então eu pego lá, ó, lucro líquido, 14 mil. Aí depreciação eu tenho, olha, caixa equivalente é a própria variação. Contas a receber, isso daqui é fluxo operacional. Tá, pessoal? Estoques, fluxo operacional. Imobilizado é fluxo de investimento. Depreciação, na verdade, ele é ajuste no fluxo operacional. Contas a pagar, fluxo operacional. Salários a pagar, fluxo operacional. Imposto de renda, isso também é fluxo operacional. Outros circulantes a pagar, e também é fluxo operacional. Obrigações diversas de longo prazo, tá? Ele não me fala se é empréstimo ou não. Isso daqui, fluxo de caixa operacional, tá certo? Aqui seria fluxo de caixa operacional. Reservas é só variação e capital social, fluxo de caixa de financiamento. Dividendos pagos, fluxo de caixa de financiamento. Então vejam, pessoal, olha, se a depreciação, ele diz, olha, aqui foram as variações que ocorreram nos dois últimos exercícios. Se a depreciação ele saiu de 0 para mais 9.300, é porque eu tive uma despesa de depreciação, tá? Então a despesa diminuiu o resultado e eu vou ter que ajustar somando. Então, mais depreciação, tá? 9.300. Beleza? Aí eu vou ter o lucro líquido ajustado. 0 com 3 dá 3. 4 e 9
Isso vai dar 13, fica o 3 e vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. 23.300. Aí eu vou ver, olha, tudo aqui é ligado à atividade operacional, pessoal. Aí lembra, as contas do ativo, se diminui eu aumento, se eu somo, se aumenta eu subtraio. Eu só vou pegar valores que eu vou somar. Então vejam, aqui é a variação. Então contas a receber diminuiu de saldo. Então eu vou somar. Beleza, então eu vou somar 1.700 mais 1.700. Depois, eu tenho aqui imobilizado. Ó, ele aumentou de saldo. Se ele aumentou de saldo, eu vou diminuir. Então não entra, porque eu só vou entrar o que vai somar. Imobilizados é fluxo de investimento, depreciação a gente já fez. Contas a pagar. Aí agora é sinal igual, ó. Se aqui aumentou de saldo, eu vou somar. Aqui aumentou de saldo, eu vou somar, porque são passivos. Aqui também aumentou de saldo, eu vou somar. Aqui aumentou de saldo, eu vou somar. E aqui diminuiu de saldo, eu vou subtrair, porque passivo é sinal igual. Então eu vou somar 4.400, 300, 600 e 200. Então mais 4.400, mais 300 mais 600, mais 200. Felipe, e os outros? Os outros não pertencem ao fluxo operacional, entenderam? Então, observem. Essa era a pegadinha da questão, pessoal. Ele só quer as fontes de caixa. Ele não quer os consumos de caixa. Então, por exemplo, se eu quisesse o fluxo de caixa operacional, eu teria que pegar o quê? Menos 4.900 e menos 4.300. Só que ele não quer o fluxo de caixa operacional. Ele quer as fontes de caixa dos três fluxos. E as fontes de caixa do fluxo de caixa operacional são somente os valores positivos. É isso que a gente tem. Ah, Felipe, entendi. Então eu vou somar todo mundo aqui e vou chegar aqui ao quê? As fontes de caixa. Operacional. Então, vou somar aqui 0, 0, 3 e 7, 10, 4 e 6, 10, 10 mais 10, 20, com 3, 23 e 2, 25, fica o 5. E vai o 2, 2 e 3, 5, com 6 e 4, 10, fica o 0 e vai 1, 1 mais 2 vai dar 3. Então isso daí tem um montante de 30.500, tá? 30.500. Felipe, por que eu não diminuí 200? Porque, tá certo? Ele só quer as fontes de caixa, ele só quer valores positivos. Ele não quer esses outros valores. Fluxo de caixa de investimento. Olha, pessoal, só tem esse item aqui. E se ele aumentou de saldo foi porque ele comprou. Então, isso daqui vai ser o quê? Ó, menos. Então, se é menos, não entra, porque eu só quero os valores positivos. E o fluxo de caixa de financiamento. Tá? Eu tenho aqui capital social. Como ele aumentou de saldo, aí eu vou somar. Ó, porque ele recebeu dinheiro. Então, capital social. Integralização mais 200. Tá? E dividendos pagos, ele é o quê? Negativo. Então, não entra, porque eu só quero fontes, eu não quero valores negativos. Pronto. Então, aqui vai dar 200. Como ele quer as fontes de caixa, eu vou somar o quê? Eu vou somar 30.500. Olha, 30.500 mais 200, isso vai dar 30.700. Gabarito letra E. Eu somei 30.500 mais 200. Beleza? Mais 200. Pronto? Tranquilo, Felipe. Beleza demais, tá? Beleza demais. Então, essa é uma questão aí bem trabalhosa, tá certo, pessoal? E que requer aí alguns detalhes, tá? Alguns detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, só como forma de revisão, né? Aí, beleza, só para você revisar e entender. Olha, a variação de caixa e equivalente de caixa,
a variação das disponibilidades, ele me falou que foi 6.200. Se eu pegar aqui e for encontrar, olha, vamos só por questão, tá? Aqui eu trouxe só as entradas de caixa. Agora eu vou pegar os consumos de caixa, tá? Consumos de caixa, de cada fluxo. Vamos pegar aqui, fluxo de caixa operacional. Quais são os consumos de caixa? Olha, eu tenho menos 4.900, porque aumentou o subtraio. Eu tenho menos 200, aqui também vai subtrair, porque é a diminuição, tá certo? E menos 4.300, beleza? Então eu teria menos 4.900, porque aqui eu só quero os consumos. Menos 4.300, menos 200. Quando eu somar 3 números negativos, 9, 3, 12 com 2, 14, fica o 4 e vai 1. 1 mais 4, 5. E 4, 9. Então isso vai dar menos 9.400. Depois eu vou pegar o fluxo de caixa de financiamento. Eu tenho o quê? Eu tenho, vou pegar investimentos logo. Eu tenho compra de imobilizados, porque aumentou o saldo, né? Então eu tenho compra de imobilizados de 12.300. Então aqui vai ficar menos 12.300. E o fluxo de financiamento eu vou ter os dividendos pagos. Aqui, ó, de 2.800. Menos 2.800. Tá? Quando eu somo esses três, o meu consumo de caixa, tá, pessoal? Ele vai dar 24.500. Claro, o negativo que foi consumo de caixa. E vejam, se eu pegar as fontes de caixa 30.700, menos os consumos de caixa de 24.500, vai dar quanto? 30.700 menos 24.500, 0, 0, 7 menos 5, 2, 30 menos 24, aqui corta, fica 2, aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6. Opa, bateu a variação, bateu, pessoal, tá? Bateu. Por quê? Porque todas as fontes de caixa menos os consumos de caixa tem que dar igual a variação. Ah, Felipe, se eu quisesse encontrar o fluxo de caixa operacional, aí o que eu queria pegar? Eu ia pegar esse valor menos esse, tá? Lembrar, eu calculei somente os valores positivos, porque ele disse que queria as fontes de caixa da empresa. Então eu tenho que pegar de todos os três fluxos, aquilo que aumentou o saldo do fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento. Questão interessante, sétima, letra E. Oitava, na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto, é facultado à entidade fornecer a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais? Falso. Nós vimos que a empresa ela é obrigada. É obrigada a fazer isso. Foi uma pegadinha que eu falei. E nona, para a gente fechar, de acordo com o CPC, constitui exemplo de fluxo de caixa associado às atividades de investimento. É só lembrar de bens, de itens, né, do ativo não circulante, investimento imobilizado ou intangível, pessoal. Então, o ganho ou perda da alienação de imóveis é um imobilizado. Nosso gabarito é letra D. Vejam, olha, o pagamento a fornecedores de mercadorias e serviços, isso é fluxo de caixa operacional. Está ligado ali ao dia a dia. O recebimento de caixa de royalties também é fluxo de caixa operacional. O recebimento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, isso também é fluxo de caixa operacional. O pagamento aqui vai ser menos, o recebimento vai ser mais, o recebimento de caixa vai ser mais, e o pagamento a empregados ou por conta de empregados, isso vai ser menos o fluxo de caixa operacional, que eu estou pagando aí o salário dos empregados. Beleza? Então, é isso daí. Claro, o fluxo de investimento ele é bem tranquilo, porque está ligado sempre a itens, tá? Investimento imobilizado ou intangível. Show de bola? Concluímos aqui as nossas questões de DFC da banca Sebrasp. Um forte abraço e bons estudos!